Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 31. Continuo aqui na série de mensagens Gigantes Nocauteados e hoje nós vamos nocautear a incredulidade. Bem? Domingo passado foi o desânimo, né, pastor? Acompanhei aqui. O pastor já roubou uma mensagem minha, porque uma delas era nocauteando o gigante. Só que ele pregou em outro texto, olha que interessante. Mas essa já foi então, essa já foi. E hoje eu queria falar baseado na vida de Tomé. Quem já ouviu falar do Tomé? Tomé, né? Aquele discípulo que sempre estava duvidando. Queria falar um pouquinho sobre ele e um pouco sobre a questão da ressurreição. Nós estamos celebrando exatamente a vitória de Cristo na cruz, com a esperança de que um dia ele vai voltar para nos buscar, né? Mais vivo do que nunca. Então eu queria que você acompanhasse aí comigo. Acharam João, capítulo 20, verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, que presente, que bênção, que privilégio nosso podemos celebrar nesse domingo a Páscoa do Senhor, a vitória do Senhor na cruz, que é a nossa vitória também. Muito obrigado, Deus. Te louvamos, te agradecemos, pedimos a Ti agora que o Senhor continue também falando conosco por meio desse texto, por meio da Tua palavra, gerando nos nossos corações fé para que possamos viver como pessoas que ressuscitaram com Cristo e estão assentadas com o Senhor nas regiões celestiais. Abençoa a Tua igreja, a minha vida. Eu conto com a Tua graça nesse momento também, com a Tua unção, que o Senhor fale a cada um de forma especial nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Domingo de Páscoa, então, gente. Páscoa fala do quê? Salvação. Páscoa fala de recomeço. Páscoa fala de esperança. Páscoa fala de ressurreição, de novas oportunidades e principalmente de vida eterna. Segundo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3, Paulo diz assim: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois também apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo. A ressurreição, de acordo com a Bíblia, é um fato, certo? É um fato histórico, e vocês viram aqui a quantidade de testemunhas que presenciaram o fato. Ela é apresentada então dessa forma, e se isso é um fato, a ressurreição precisa ter implicações profundas na vida daqueles que dizem crer. Muitos dizem: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ok, você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio. E o que isso muda na sua vida e na minha vida? Tem que mudar, e muito. Porque é algo poderosíssimo, aliás, é coluna da nossa fé, coluna do cristianismo. E a principal implicação é a santidade, é a santificação, é a separação para Deus. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vai um pouquinho lá para frente,
Então Paulo está dizendo aqui, né, em 1 Coríntios 15, que Cristo ressuscitou e que muita gente viu. E aí ele vai dizer o seguinte, no capítulo 15, versos 33 e 34. Vamos lá. Hoje foi a nossa devocional lá em casa de manhã, o nosso culto de família. Foi ler o capítulo 15 inteirinho de 1 Coríntios. E aí nós fomos conversando. Mas olha que interessante, quando chega no 33, ele diz assim: não se deixem enganar, porque tinha um pessoal lá na igreja falando que Cristo não ressuscitou, certo? Aí ele vai dizer assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, né, como pessoas que acreditam na ressurreição, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto. Gente, vamos parar com essa conversa fiada de que Cristo não ressuscitou. De fato ele ressuscitou. Então é o seguinte, cuidado, não se deixe enganar, cuidado com conversa fiada, cuidado com as más companhias. E é o seguinte, voltem ao bom senso e parem de pecar. Percebe? No final de toda a exposição que ele faz no capítulo 15, ele vai nos mostrar que se alguém de fato crê nisso, é alguém que precisa se separar para Deus, se consagrar a Deus, se santificar a cada dia mais. Essa é uma das implicações. Paulo vai dizer em 1 Coríntios também, voltando um pouco no capítulo 5, versos 7 e 8, falando sobre a ressurreição, ele vai dizer assim: livremo-nos do fermento velho, para que sejam uma massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado por nós. Então Paulo está nos dizendo: olha, tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é fermento velho, tudo aquilo que tem a ver com o estilo de vida que vocês viviam no passado, abandone isso. Joguem fora isso. Vocês precisam celebrar a festa da Páscoa, do Cordeiro de Deus, precisam celebrar isso com uma massa nova, com algo novo. Ele está falando de santidade, ele está falando de vida nova, certo? De sinceridade, de verdade. Então, eu creio que essa fé que nós dizemos ter em Jesus e no sacrifício de Jesus faz também com que a gente tenha fé e a incredulidade seja lançada fora. Porque a incredulidade é o fermento velho também. Faz parte do fermento velho, de todas as obras da carne, faz parte também a incredulidade. É exatamente o que está acontecendo com Tomé aqui. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo lá, onde foi furado nas mãos, e na lateral dele, onde rasgaram ele com uma lança. Eu só acredito vendo. Fermento velho, irmãos. Isso é fermento velho, faz parte. Agora preste atenção, refletir e ter dúvidas é natural. Todo ser humano precisa refletir. Ninguém vai sair crendo sem entender. Né? Então eu preciso entender o que Deus está dizendo, eu preciso entender a Bíblia quando eu leio, eu preciso fazer perguntas, tudo bem, até aí é normal, natural. Agora o problema é quando essa dúvida cresce e cresce e cresce, se torna um monstro chamado incredulidade. Então perceba que a linha é fina entre ter algumas dúvidas, fazer algumas perguntas para Deus e buscar isso na Bíblia, e você ir para um ponto de ceticismo, onde você se endurece de um jeito que você só crê naquilo que os teus olhos veem. Eu vou dar um exemplo bíblico, certo? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, versos 34 e 35, um anjo aparece para Maria, e diz a Maria que Maria teria um filho. E Maria faz uma pergunta ao anjo. Ela diz assim: como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Ela não foi repreendida por Deus. Deus não viu a pergunta dela como algo pecaminoso, como incredulidade.
E aí o anjo explicou, olha, o Espírito Santo virá sobre você e repousará sobre você e vai gerar em seu ventre algo divino, e explicou para ela, ok. Aí um pouco antes, né, dessa aparição do anjo para Maria, um pouco antes ele apareceu para Zacarias, que era casado com Isabel, que foram os pais de João Batista, primo de Jesus, certo? Ele aparece a Zacarias e também dá um recado: vocês terão um filho. Zacarias e Isabel, vocês terão um filho. Aí Zacarias diz o seguinte: como eu posso ter certeza disso? Só o jeito que ele perguntou aqui, né? Estou dando uma ênfase, mas já um pouco diferente, né? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Como que vai acontecer isso? Aí a Bíblia diz que o anjo respondeu para ele: agora você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão em tempo oportuno. Olhando meio rápido assim, parece que os dois apenas tiveram dúvidas. Mas por alguma razão, Deus percebeu, e Deus é um Deus que sonda os nossos corações, e o anjo ali que veio trazer a notícia percebeu que havia uma diferença entre a pergunta de Maria e entre a colocação ou a dúvida de Zacarias. Por isso que eu estou dizendo que a linha é muito fina entre aquilo que é uma dúvida saudável e aquilo que é incredulidade mesmo, dureza de coração. Então nós vamos tentar assim, né, passar por isso e lógico, né, nós temos dúvidas como seres humanos, mas fazer isso de uma forma lícita e saudável e para que isso não cresça e se torne uma incredulidade que acabe sufocando a nossa fé. João Calvino, ele disse certa vez assim: a nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas que Ele tem preparado. Muitas vezes não recebemos, né? E olha a expressão que ele usa, né? Algo largo e abundante, preparado por Deus, nós não recebemos porque há incredulidade no nosso coração. Porque há incredulidade. Por isso esse gigante tem que cair também, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós temos um caso, né, um estudo de caso, que é o Tomé, o Dídimo. Não sei se você sabe, mas Dídimo significa gêmeo. A Bíblia não fala quem era o irmão gêmeo dele, mas a palavra Dídimo, o próprio nome Tomé significa o gêmeo, certo? Ele é o mais famoso duvidador da Bíblia. Ele é o mais famoso. E ele era um dos 12 apóstolos de Jesus, andava com Jesus, tá? Então, se ele era alguém que em todo o tempo estava colocando um senão, uma dúvida, e andava pertinho de Jesus, olha o perigo para nós. Olha o perigo para nós. Imagina que esse homem não viu. E ainda assim era um duvidador, era um questionador. E eu encontrei outros textos que mostram isso, né? Um deles está naquele episódio em que Jesus vai até Lázaro. Lázaro já tinha morrido, estava cheirando mal lá num túmulo, e aí Jesus, o pessoal chega até ele e chama Jesus, ele está ali com seus discípulos, e Jesus diz numa primeira fala: olha, fiquem tranquilos, porque Lázaro está dormindo. Aí o pessoal: como assim? O que nós vamos fazer lá então se ele está dormindo? E aí a Bíblia diz que Jesus falou mais claramente aos discípulos e disse: Lázaro morreu. Ele morreu. E é para o bem de vocês que eu estou contente de não ter estado lá no momento que ele morreu, que ele faleceu. Eu estou contente, eu estou feliz, porque agora eu estou indo para lá e para que vocês creiam, para que vocês vejam. Vamos lá até ele. Olha agora o Tomé. Então Tomé, o Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tá bom, não está dormindo, está morto. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos morrer com ele também? Né? Nós vamos lá morrer junto com ele. Está lá em João capítulo 11, versos 14 a 16. No capítulo 14, de novo aparece o Tomé. Capítulo 14, do verso 1 ao 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde
Para onde vais? Jesus está dizendo, olha, vocês precisam me seguir. Como então nós podemos saber o caminho? E aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele era aquele discípulo que sempre estava com dúvida, sempre estava perguntando, sempre estava duvidando. Essa do caminho parece mais leve, mas a outra foi forte, não foi? Imagina, Jesus está dizendo para os discípulos, vamos lá, eu estou muito contente. E foi bom que eu não estivesse lá no momento que ele morreu, porque agora vocês vão ver algo que vocês nunca viram e vocês vão crer. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. E o Tomé está lá junto. Sabe quando fica aquela boquinha assim? O que nós vamos fazer lá? Vamos morrer também? Já morreu, enterra o homem, vamos perder tempo. Né? E nós somos assim, gente. Esse é o perigo. E dentro da igreja, e perto de Jesus. Então, Tiago fala sobre isso lá no capítulo 1, no livro dele, ele diz assim, aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada de um lado para o outro, pelo vento. E aí ele diz algo assim, não pense que tal pessoa vai receber alguma coisa de Deus, do Senhor, pois tem uma mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está falando também sobre o perigo da incredulidade. Tiago está dizendo que alguém que tem a mente dividida e que o tempo todo está, eu acredito, duvido, que essa pessoa não alcança nada diante de Deus, nada de bom diante de Deus. É a mesma coisa que Calvino diz, percebe? Então é perigoso, nós temos que tomar cuidado. E aí eu pensei em algumas coisas aqui olhando o texto, a gente já falou aqui de semente, de solo, né? Eu pensei assim, qual é o terreno fértil para a incredulidade crescer? Terreno fértil, onde a incredulidade brota, cresce, se torna um monstro e acaba com a nossa fé. Primeiro, né, esse terreno tem alguns ingredientes, pense em alguns adubos, bom? O primeiro deles é a solidão, é o isolamento. Terreno fértil para a incredulidade. É nesse ambiente de solidão que a incredulidade nasce, prospera. São nesses lugares escuros, nos porões úmidos do isolamento, que cresce esse cogumelo venenoso, tóxico, chamado incredulidade. Lembra de João Batista? Onde foi que João Batista começou a questionar o próprio conteúdo da pregação dele? Foi na masmorra, num lugar onde ele estava isolado, preso, difícil. Então, quanto mais distante você estiver do lugar onde Deus está agindo, mais dúvidas crescerão no seu coração. Vou repetir. Quanto mais distante você estiver do lugar onde Deus está agindo, mais dúvidas surgirão no teu coração. Gente precisa de Deus para ter fé, mas também precisa de gente para permanecer na fé. Eu preciso de Deus para ter fé, você também. Só que eu preciso de você para permanecer. Ai de Deus, lógico que também de Deus. Mas nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tem muita gente caindo, naufragando na fé porque está se isolando. Se isola. E a gente usa muito na igreja a figura de uma churrasqueira, de alguma coisa assim, onde você tem aquele carvão que é lançado fora, sai fora da churrasqueira e aquela brasa vai se apagar muito mais facilmente do que se estivesse dentro da churrasqueira. Então, qual é a resposta nossa a isso? Para que esse cogumelo venenoso não cresça? Eu preciso manter contato com pessoas cheias de fé. Eu preciso andar com gente que ama Deus, que tem experiências com Deus. Eu preciso participar ativamente de encontros, de movimentos geradores de vida e de esperança. Eu preciso fazer parte de uma comunidade de fé. Senão, eu vou perder o melhor da festa. Veja que Tomé foi o único que não estava na primeira aparição de Jesus. Jesus apareceu para todos os discípulos e eu pergunto, onde estava o Tomé? Só ele faltou. Da reunião, da primeira reunião, só ele que faltou. Só ele que está isolado, que está em algum lugar, não sei aonde. Os outros viram, e os outros foram até ele. Todos os outros, nós vimos o Senhor. Mas Tomé está fora. É um peixe fora d'água.
Está fora. Por isso está duvidando também. O escritor de Hebreus diz lá no capítulo 10, versos 24 e 25 o seguinte: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? Que dia? O dia em que nós nos encontraremos novamente com o Cordeiro Pascal ressuscitado, amém? Então o escritor de Hebreus está dizendo isso: olha, vocês precisam um incentivar o outro, um estimular o outro ao amor, às boas obras, vocês precisam estar juntos, vocês precisam se reunir, vocês precisam disso, porque o dia está se aproximando, o dia está se aproximando. Não caiam no erro de alguns que não congregam, que não gostam de estar junto, não gostam do ajuntamento santo. Não caiam nesse erro. Tem pessoas que já estão adotando esse costume, né? O costume de viverem um cristianismo isolado, autossuficiente. Bom, pode ser tudo, menos cristianismo, okay? Porque o cristianismo é isso. É nós, né? Um andando com o outro, andando com Deus, e nós nos reunimos. Não sei você, mas já aconteceu comigo. De eu estar pensando em desistir de alguma situação e querer jogar a toalha, e eu converso com 1, 2, 3 amigos, e as pessoas me cercam e dizem: não, vamos mais um pouco, vamos orar por você. Deus vai te ajudar, calma, ainda não é o fim da linha. E eu recebi a oração de alguém, eu recebi uma palavra de encorajamento e continuei. E estou aqui até hoje, por quê? Não foi só por causa de Deus, irmãos. Eu sei que Deus é o protagonista, é o principal, mas teve gente que me empurrou mais para frente. E eu sei que é assim com você. Então, cuidado. Se você está num terreno, ou está cada vez mais se isolando, se afastando da comunidade, da igreja, esse gigante vai crescer no teu quintal. Vai crescer no teu quintal. Então, cuidado com isso. Uma outra coisa que eu vejo aqui na vida de Tomé: há um orgulho, há uma autossuficiência. Esse é um outro ingrediente de um solo fértil para a incredulidade. Ele cresce quando nós queremos descobrir tudo sozinhos. Eu desprezo o testemunho dos outros. Eu desprezo. Só vale o meu testemunho. Só vale as minhas experiências. Por isso que a gente tem aberto espaço aqui para testemunhos. Porque o testemunho ou os testemunhos dos outros vão estimular a minha fé. Domingo que vem a gente já tem 2 aqui reservados, 2 testemunhos. Pessoas que querem subir aqui e falar de algo que Deus fez na vida delas. Então, pensa comigo, irmão, seria prudente, seria sensato, seria humilde da parte de Tomé, seria muito humilde da parte dele acreditar nos outros apóstolos. Por que ele está duvidando do testemunho dos outros 11? Por que os outros iriam mentir que viram o Senhor? Mas ele não. O orgulhoso, o autossuficiente está dizendo: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. É quase como se ele estivesse dizendo: vocês 11 são os mentirosos. Está quase, já não está perto disso? Eu não acredito em nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Então cuidado com isso, não é? Nem sempre nós vamos ter todas as evidências para crer. Nós não vamos ver todas as coisas. Aliás, Jesus deu uma bronca aqui em Tomé e disse o quê? Bem-aventurado ou bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. Ele falou isso para Tomé, não é? Então, a nossa fé, ela é testemunhal e ela é coletiva. E ela é histórica. Eu não sou o primeiro que estou crendo em Jesus ressuscitado. Há um monte de gente que vem há milênios acreditando nisso, escrevendo sobre isso, testemunhando, né? Enquanto pessoas estão aqui nessa igreja dando testemunho, tem pessoas em todos os lugares do mundo falando sobre Jesus, que viram Jesus, que tocaram em Jesus, que são transformadas por Jesus. Então, por que não ouvir o testemunho dos outros? Ah, pastor, mas eu quero ter as minhas experiências. Você faz bem. Mas por que eu não posso crer ouvindo a história de outros?
que se encontraram com Jesus. Isso fortalece a minha fé. Vocês viram aqui? Apareceu aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma vez. Depois a Tiago, depois a Paulo. E ele foi aparecendo para um monte de gente. Então a sua fé vai além do seu testemunho pessoal. A sua fé é coletiva, a sua fé é comunitária. Tudo que nós vivemos até agora aqui no culto é coletivo. Não sei a sua fé, mas a minha fé é estimulada, né? Ao ouvir pessoas cantando, ao ver pessoas dançando, ao ver os movimentos, ao ouvir um momento de ofertório, todo esse conjunto faz a minha fé. É lógico que eu tenho que orar no meu secreto, e eu tenho que ter o meu tempo a sós com Deus, mas a fé cristã, ela envolve outras pessoas. Por isso nós somos um corpo, né? Por isso nós estamos interligados. Por isso nós dependemos uns dos outros. Por isso aparece tanto na Bíblia a expressão uns aos outros, encorajem uns aos outros, orem uns pelos outros, né? E assim por diante. Aparece o tempo todo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o escritor diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pô, Jesus, podia ser mais fácil, né? Mas é assim. Deus decidiu assim: o meu justo viverá pela fé. E a fé, a certeza é a convicção de coisas que eu espero, mas eu ainda não estou vendo. Porque se eu estivesse vendo, não seria fé. Eu já estou vendo. Aí fica fácil, né? Depois que Tomé foi lá e colocou o dedo dele, né? Senhor meu, Deus meu. Aí é fácil, né? O difícil é eu não ter tido essa experiência e poder dizer em alto e bom som e com fé: Senhor meu e Deus meu, bendito seja o Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, bendito seja aquele que ressuscitou dentre os mortos e reina eternamente. Eu continuo olhando para ti, eu continuo com o Senhor, sem eu ter tocado, sem eu ter visto. Isso é bênção. E tem momentos que sim, nós estamos fracos. E nós não estamos assim tão crentes. E nós estamos cheios de perguntas. Só que aí vai vir um irmão, a irmã, alguém, e vai dar aquele testemunho, vai orar por você, vai compartilhar algo que aconteceu e a sua fé vai ser levantada. Então, o primeiro ingrediente que é perigoso: isolamento, solidão, terra fértil para a incredulidade. Segundo, é esse negócio aí de autossuficiência, de orgulho. Eu quero ver, eu quero sentir, não, calma, nós, certo? O que você viu, o que você experimentou, me conte a sua história. Precisa ter humildade, não tem, gente, para você fazer isso? Então assim, não faz sentido Tomé estar duvidando dos 11. Não faz sentido eu olhar e falar assim: duvido que ele apareceu para 500 pessoas ao mesmo tempo. Pô, são 500 pessoas. Não faz sentido eu duvidar, sendo que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que morreu velho, de velhice. Não faz sentido. Esses caras não entregariam a vida, não seriam queimados, decapitados, perfurados, cerrados ao meio, se eles não tivessem experimentado a ressurreição. Se eles não tivessem visto o Cristo ressurreto. Então percebe que é algo que vai passando de geração em geração. Nós vamos contar, estamos contando para os nossos filhos o que Deus já fez nas nossas vidas. Você que é pai e mãe tem que contar. Olha, filho, filha, olha, você, meu parente, sobrinho, teve uma situação lá que o pai e a mãe estavam passando e nós oramos e Deus fez um milagre e abriu a porta. A nossa fé também ela é transmitida de forma oral, testemunhal. Nós precisamos contar para os outros o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Não só parentes, mas outras pessoas também.
Então, assim, nesse segundo ponto, como que eu posso nocautear esse gigante? Ouça mais pessoas tementes a Deus. O que elas estão falando sobre Jesus? Não confie apenas nas suas impressões. Busque concordância com outras pessoas que têm frutos. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa tem fruto. Você vê que anda com Deus, então busque, compare aquilo que você está crendo e aquilo que você está entendendo e aquilo que você está percebendo. Veja se isso há uma confirmação comunitária. Isso é importante, não é? Desenvolva também uma fé baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um testemunho histórico, escrito, e é comunitário. E confie menos nas suas interpretações individuais. Cuidado. Não é? Não seria estranho só Tomé está certo e todo mundo está errado? Você precisa observar isso. Eu preciso observar isso na minha vida. As impressões que eu tenho de Deus me levam a olhar para lá. Só que está o mundo inteiro, e quando eu falo mundo inteiro, eu não estou falando de ímpio, tá? Eu estou falando de crente, de gente que serve a Deus, que tem fruto, indo para lá. Eu preciso avaliar isso. Será que eu que não estou errado? Em Romanos, o escritor diz assim, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não é um passe de mágica. A fé ela vai sendo formada em nós, ela vai crescendo à medida que eu ouço a palavra de Deus. E à medida que eu ouço o testemunho dos meus irmãos. Que eu caminho com gente séria, gente santa, que está entendendo de um jeito, que está caminhando de um jeito, e eu preciso me alinhar a isso. Eu preciso me alinhar a isso. E terceiro, para a gente terminar e orar, que é um outro ingrediente perigoso e que faz com que o terreno fique fértil para a incredulidade. A tal da religiosidade vazia. Sabe aquela religiosidade que não leva a lugar nenhum? Que faz de mim apenas um simpatizante de Cristo e não um discípulo verdadeiro. Discípulos verdadeiros que têm um encontro com Cristo vão falar, sim, Senhor meu e Deus meu, mas vão fazer isso com propriedade. Não depois que viram já as coisas acontecerem. Há uma enorme diferença entre caçadores de milagres e os que de fato se renderam ao senhorio daquele que realiza milagres. Há uma diferença gigante. Tem muitas pessoas hoje correndo atrás de milagres, mas elas não querem o Senhor que faz os milagres. Você é um discípulo de Cristo ou é um simpatizante de Cristo? Ou você apenas simpatiza com a pessoa e a obra de Cristo? Ou é alguém de fato que se rendeu a Cristo? Será que nós, irmãos, sempre vamos precisar de um sinal para crer? Oh Deus, faz um sinal. E mais um. Se o Senhor está aqui hoje, Deus, faz a chuva cair. Né? Mas tá bom, agora o Senhor já fez a chuva cair. Então, Deus, para eu ter certeza que é comigo que o Senhor está falando, Deus, faz a chuva parar agora. Toda hora eu vou precisar de um sinal? Toda hora eu fico testando Deus, provando Deus. E para que Deus faria um sinal? Por que Deus ressuscitaria? Por que Deus faria algo? Gente, tem um propósito. Para que a gente creia e tenha vida eterna. É o que está escrito nos versos 30 e 31. Todos os milagres, as aparições, tudo o que aconteceu tem um propósito. Deus tem um propósito, para que vocês creiam e também tenham a vida eterna. E quem tem a vida eterna vai ressuscitar com Cristo no último dia e terá um lugar lá garantido, preparado por Ele, desde antes da fundação do mundo. Esse é o propósito. Do que adianta eu presenciar um monte de milagres? Do que adianta eu ficar dando um monte de testemunhos aqui e as pessoas darem um monte de testemunhas e eu nunca me converto? Eu ouço testemunha de cura, eu não me converto. Eu ouço testemunha de alguém que conseguiu emprego, eu não me converto. Eu ouço um testemunho de alguém que está dizendo, olha, eu era alguém violento e depois que eu encontrei a Cristo, hoje eu sou uma pessoa calma. Eu não me converto. Eu não me converto. Do que adianta Deus ficar fazendo um monte de milagres? E aí, Paulo fala algo que é assim,
É triste, é uma vergonha. É uma vergonha para nós que ainda alguns não conheçam a Deus. Você viu o jeito que ele terminou aqui? O texto, olha, para a vergonha de vocês, ele está falando para a igreja de Corinto. Para a vergonha de vocês, tem gente ainda no meio de vocês que não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Então, nesse terceiro ponto, como que a gente pode nocautear a incredulidade? Eu preciso pregar e viver o evangelho da graça. Eu preciso enfatizar mais a conversão, o arrependimento das más obras, do que a solução dos problemas imediatos e passageiros. Tem muita igreja que está pecando exatamente nisso, fica prometendo um monte de coisa na terra, prometendo solução aqui na terra, mas não é pregado o evangelho da graça. Não é pregado a necessidade de arrependimento, de conversão. E no fundo, irmãos, é isso que interessa. Porque a Bíblia diz que os nossos problemas aqui, sofrimentos, são passageiros e momentâneos. Vai acabar um dia. Do que adianta Deus resolver todas as minhas dores e problemas e abrir todas as portas e no final eu ir para o inferno? Do que adianta isso? Então nós estamos celebrando hoje a Páscoa, estamos celebrando a ressurreição de Cristo e o alvo de Deus é o seguinte: vocês precisam crer para que vocês tenham vida eterna. Não é só para amanhã conseguir resolver o problema que vocês têm que resolver aqui na terra. Eu vou ajudar vocês. Fiquem tranquilos. Mas é para isso. Salvação, vida eterna. Então, nós, discípulos, nós não somos o centro de tudo. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Deus e o seu reino estão em primeiro lugar. Não se trata de mim e de você, se trata dele. Ele é a primícia. Dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou, é o primeiro que puxou a fila. Então a ele a glória, o louvor, a adoração, independente do que esteja acontecendo aqui na terra. O que importa na Páscoa, e sempre, é que ele cresça e que a gente diminua. É isso, eu sei que é difícil ouvir isso, mas é isso. Porque é na nossa humilhação, é na nossa fraqueza, que ele vai aparecer mais vivo do que nunca. Aleluia. Então pega pega esse sofrimento da sua vida, talvez esse monte de dúvidas, pega tudo isso, esses momentos que você se sente fraco, e diz assim: sim, Senhor, pega tudo isso e transforma em glória, em poder, que o Senhor cresça, que o Cordeiro Pascal cresça, que aquele que ascendeu e se assenta no trono à direita de Deus, que ele cresça e que eu diminua. Porque nisso está a nossa glória, e nisso está a nossa vida eterna. Então, sabe, eu vejo aqui, né, o texto de 1 Coríntios aqui, Paulo vai chegando no final dizendo assim: gente, para com essas conversinhas, as más conversações corrompem os bons costumes, para com essa conversa fiada, o que interessa é isso, Cristo ressuscitou, vocês precisam deixar de pecar, e essa é a vida eterna. Se eu fosse resumir o capítulo 15 de 1 Coríntios, é isso. É isso, gente. Apareceu para um monte de gente, vai continuar aparecendo, tem aparecido para nós de um jeito ou de outro, né? E nós vamos continuar contando a história uns para os outros e vamos viver para Ele. Ele é a razão da nossa Páscoa. Então, para a gente orar, gente, como que eu venço esse gigante da incredulidade? Primeiro, não se isole. Toda vez que você for tentado a ficar assim: eu vou ficar na minha casa, eu não vou na festa da igreja, eu não vou na oração, acabou aqui, vai ter bolo, vai ter cantina, eu já vou sair rapidinho lá porque eu não quero ficar com ninguém. Você está correndo perigo. A tendência é que a sua fé não se isole. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Segundo, abandone a autossuficiência e o orgulho. Confie mais nos outros. Se tem alguém te contando algo de Deus, confie. Não é que eu vou ser um inocente, que eu confio em tudo que falam para mim, mas assim, a minha fé, ela não é só minha, ela é dos outros. O Jesus que ressuscitou não é só meu, é nosso. Não é? É o nosso cordeiro, não é o meu cordeiro só. É o nosso cordeiro. A alegria, a festa, é a nossa festa. Então percebe que a Bíblia ensina
essa questão de que o eu tem que diminuir e o nós tem que ir crescendo. Que gostoso, como eu disse, você vê um coral aqui, porque o coral expressa o nós. Um monte de gente diferente cantando, cada um com um timbre de voz, né? Gente de mais idade, deixa eu ser cuidadoso aqui, gente mais nova no coral, né? Alguns que são extremamente afinados, outros nem tanto, mas eu não vi nada disso, né? Nem você, eu sei. Nós fechamos os olhos aqui, louvamos a Deus, foi lindo, maravilhoso. O coral é um corpo, expressa isso, não é? A dança também mostrou isso. Então, cuidado com esse negócio assim de que eu. Cuidado com isso. E terceiro, deixe de lado a religiosidade vazia, que não presta, não traz vida. Não traz vida, né? Deus está atrás do seu coração, sabia? Deus quer algo vivo. Já foi falado aqui, Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável. Quem? Eu e você. Esse é o sacrifício. Então, veja os sinais de Deus em todo o tempo como oportunidades de conversão e de mudança de vida. Veja assim, olha, hoje eu vi um milagre, amanhã eu tenho que ser melhor. Não posso continuar igual. Hoje eu recebi uma oração aqui e sei lá, aconteceu alguma coisa comigo. Eu tenho que amanhã ser melhor. Hoje Deus me tocou no louvor, amanhã eu tenho que ser melhor, gente. Tem que produzir conversão. Se não há mudança de vida, eu sou um religioso. Eu sou um associado do avivamento bíblico de Rio Claro. Daqui a pouco eu vou distribuir carnês aqui. Irmãos, olha, tá aqui a mensalidade, o carnê. Eu não sou um associado, eu sou um discípulo. E você? Nós não somos associados de um clube. Percebe? E é ruim, porque essa religiosidade mata. Essa religiosidade vazia produz incredulidade. Eu só faço o que todo mundo faz. Eu só imito o que todo mundo faz. Eu só vou na onda dos outros. Eu mesmo não conheço nada de Deus. Eu mesmo não sei de nada. Eu sempre estou fora de tudo. Então, não seja um Tomé, mas seja um crente. Amém? Não seja um duvidador. Não seja um incrédulo. Se Jesus ressuscitou, e nós estamos falando disso desde o começo, amém, Deus, eu acredito nisso. Eu sei que tem um monte de testemunhas, então amém, Deus, eu vou viver de acordo. Essas são as implicações nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Então quero te convidar a ficar em pé. Quem está ressuscitado com Cristo aqui? Pela fé você está nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Onde é isso? Regiões celestiais. Depois você pergunta para Jesus, não sei onde ficam as regiões celestiais. Você está assentado com Cristo, ressuscitado com Ele. Espiritualmente falando, você está num lugar melhor do que aqui. Glória a Deus. Quem precisa de fé? Precisamos, né? E quando a gente fala de ressurreição, quantas coisas mortas que precisam voltar a respirar nas nossas vidas. Quantos sonhos, não é, irmãos? Quantas coisas que você colocou na gaveta e falou assim, eu nunca mais vou nem mexer ali, porque isso daqui não tem mais vida. Isso daqui não tem mais jeito. E Deus está dizendo sim, que há vida. Há possibilidade, há recomeço, há salvação, há oportunidade nova. Só que eu preciso ir lá na gaveta, não com uma chave, como a chave de Tomé, mas eu preciso ir com uma chave chamada fé, para abrir essa gaveta e puxar de volta isso e poder experimentar algo novo de Deus. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, por essa fé bendita que o Senhor colocou em nossos corações. Uma fé que, em primeiro lugar, nos salva, nos livra da condenação eterna. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a crer sem ver. Esse é um desafio para a igreja. Acreditar, ter esperança, aguardar o teu retorno, antes mesmo de ver as coisas acontecendo no mundo físico aqui. Deus, traga à existência
aquilo, ó Deus, que está nos céus, aquilo que é imaterial, aquilo que é espiritual, traga, Pai, traga a existência. E que os milagres do Senhor, as respostas do Senhor, tragam santidade às nossas vidas, mudança, transformação, alegria aos nossos corações e a convicção para que nós possamos contar aos outros, já que a nossa fé é comunitária, contar às outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.